Boa noite, caros estudantes, boa noite, docente. Eu irei falar da norma 16, que fala dos ativos tangíveis. A norma 16 tem como objetivo estabelecer o tratamento que deve ser dado aos ativos tangíveis de investimento e as respectivas divulgações. A norma 16, que fala dos ativos tangíveis de investimento. Bom, os ativos tangíveis de investimento, que por sua vez são ativos detidos pelo locatório ou proprietário numa alocação financeira para obter rendas ou para valorizar ou para ambos. Bom, dizer que o ativo, o objetivo da norma 16 é melhorar a transparência e a comparabilidade das demonstrações financeiras, ao obrigar os arrendatários a reconhecerem a sua contabilidade o direito de uso de um ativo e a obrigação de pagar os arrendatários ao longo do tempo. Bom, antes da implementação dessa norma, os arrendatários operacionais eram na maior parte das vezes mantidos fora do balanço patrimonial. Com isso, quero dizer que os arrendamentos contabilísticos é tratado de maneira mais uniforme. Com isso, que significa que todos os arrendamentos, exceto o de curto prazo, neste caso, e os de baixo valor, deverão ser registrados no balanço patrimonial, o que afeta tanto a posição financeira da empresa. Bom, falar do reconhecimento. O reconhecimento um ativo tangível de investimento deve ser reconhecido quando é provável que benefícios econômicos futuros associados ao mesmo fluirão para a entidade, e também devemos ter em consideração quando o custo de ativo tangível pode ser mensurado com a fiabilidade. E também temos aqui a mensuração, mas antes de falar da mensuração, eu gostaria de falar da classificação neste caso. Quer dizer, ainda no reconhecimento, gostaria de falar de reconhecimento de arrendamentos. Os arrendatários, neste caso, que é a continuação do que eu aqui havia explicado anteriormente, os arrendatários devem reconhecer um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento no início do prazo do arrendamento mensuração. Quer dizer, a mensuração, neste caso, o passivo de arrendamento é médio, quer dizer, é medido pelo valor presente dos pagamentos futuros de arrendamento, enquanto o ativo direito de uso é inicialmente medido ao custo, que inclui o passivo de arrendamento, quaisquer custos de direitos iniciais e custos de restauração. Mensuração no momento de reconhecimento. Um ativo tangível de investimento deve ser inicialmente mensurado pelo seu custo, incluindo os custos de transação. Mensuração após o reconhecimento. Bom, antes de falar da mensuração após o reconhecimento, eu gostaria de falar que a mensuração subsequente. O ativo de direito de uso é geralmente depreciado e o passivo de arrendamento é aumentado pelos juros e diminuído pelos pagamentos de arrendamento. Bom, a política contabilística, modelo de justo valor.
Bom, descrever um pouco o modelo de justo valor, que seria, em poucas palavras, seria o preço pelo qual esse ativo pode ser trocado numa transação de boa fé entre partes reconhecedoras e dispostas a isso. Temos aqui na verdade, a mensuração após o reconhecimento tem dois modelos aqui apresentados que eu vou aqui irei apresentar, que um já apresentei, que é um modelo de justo valor, e também temos o modelo de custo. Bom, a falar do modelo de custo em simples palavras e em poucas palavras seria após a mensuração no momento inicial, a entidade continua a reconhecer ao ativo pelo seu custo. Tenho aqui as transferências. Bom, no início de ocupação, no custo de transferências do ativo para a propriedade ocupada, tem o início de desenvolvimento com vista à venda. Tem o fim da ocupação. Tem também o início da alocação operacional. E temos aqui a alienação. Mas antes eu queria dizer que a NIRF 16 é garantir que os arrendatários reconheçam os ativos e passivos relacionados aos arrendamentos em seus balanços, proporcionando uma visão mais clara da posição financeira da empresa. Com isso quer dizer que ela ajuda a evitar a subavaliação de passivos e a superavaliação de ativos. Bom, a classificação de arrendamentos. Os arrendamentos operacionais e também temos aqui os arrendamentos financeiros. Antes da implementação da NIRF 16, os arrendamentos eram classificados como operacionais ou financeiros. E com isso dizer que a NIRF 16, na maioria dos arrendamentos, é reconhecido no balanço. Bom, independentemente da sua classificação anterior, o impacto dos relatórios financeiros. Bom, como havia dito que temos aqui os arrendamentos operacionais, tais como arrendamentos financeiros. O impacto dos relatórios financeiros. Balanço patrimonial. A inclusão de ativos de direito de uso e passivos de arrendamento pode afetar significativamente os índices financeiros, como a relação dividida EBITDA nesse caso, impactando a percepção de riscos e avaliação de créditos da empresa. Desculpa, continuando. A demonstração de resultados. Os arrendatários devem reconhecer a depreciação do ativo de direito de uso e os juros sobre o passivo de arrendamento, o que pode afetar o lucro operacional e o lucro líquido. Exceções e isenções. Os arrendamentos de curto prazo. A NIRF 16 ela permite que as empresas optem por não reconhecer arrendamentos de curto prazo, menos de 12 meses neste caso, e arrendamentos de baixo valor, significando o processo contabilístico para esses casos. E também, aqui falar da alienação, em poucas palavras, seria um ativo tangível de investimento que deve deixar de ser reconhecido quando da sua alienação ou quando o ativo tangível é permanentemente retirado de uso e não esperados quaisquer benefícios da sua alienação. Alienação, a falar da continuação, de que eu estava a falar da alienação. Os gastos ou as perdas provenientes do abate devem ser determinados pela diferença entre os proveitos líquidos de alienação e a quantia registrada do ativo, que devem ser reconhecidos dos resultados no período do abate da alienação.
Este padrão exige que as entidades reconheçam passivos de arrendamento e ativos de direitos de uso em seus balanços patrimoniais. Essa abordagem, ela permite com que esta alinhagem, neste caso com os padrões internacionais, estabeleçam regras que enfatizam a transparência e a comparabilidade na apresentação das informações. Tenho aqui um caso prático em que a sociedade Célia Limitada adquiriu um caminhão de transporte cujo o seu custo de aquisição estava avaliado em 4 milhões de meticais, com uma vida útil avaliada em 10 anos, e não tinha se fixado nenhum valor residual, sabendo que o bem foi adquirido no mês de janeiro de 2018 como ativo fixo da empresa para fins administrativos. Considerou-se o uso inapropriado do ativo e foi considerado no ano seguinte como ativo tangível de investimento, utilizando como ativo de aluguer. Pretende-se toda a contabilização desde a aquisição do bem e os respectivos cálculos. Tenho aqui os respectivos cálculos da resolução. Bom, tenho aqui os dados. Vamos colocar o VA, que será igual a 4 milhões, e o nosso N, que será igual a 10 anos. E temos aqui o cálculo da amortização. A amortização acumulada, que será igual a VA menos VR barra N, a dividir por N neste caso. A amortização anual, que será igual a 4 milhões menos 0, a dividir por 10, que a amortização anual será igual a 4 milhões. Temos aqui um mini lançamento, que será igual a 3, que lançamos o 3.2.4, 4 milhões, e lançamos aqui também o 4.4, que é o Estado, assim como 4.4.332, que vai dar 6.800 mil, e 1.2, que são bancos, 1.2, que será 4 milhões 680, pela aquisição do bem. E aqui teremos uma outra fórmula, que será VC, que vai ser igual a VA menos AA, que será igual a VC igual a 4 milhões menos 400 mil meticais, que VC será igual a 3 milhões 600 mil. A amortização após a transmissão, quis dizer, AA, que será igual a VA menos VR a dividir por 9, que será igual a AA, que será igual a 3 milhões e 600 mil menos o 0, que será a dividir por 9. O A será igual à amortização anual, que será igual a 400 milhões. Temos aqui uma breve contabilização. A amortização do período será igual a 6.1.1 400 milhões, e temos aqui o A, lançamos o A, que estará a acreditar os 3.8 amortização acumulada. Isso aqui também lançamos o 3.82, que é a subconta da conta 3.8, que será 400 milhões pela amortização do primeiro ano. Temos o 3.6, que será o T de investimentos, que será 3.6.1, que será o 3. Aqui
isso será como um T, que será 3.600.000. O A que estará acreditar, quer dizer, desculpa, temos a outra conta que será 3.2, que são ativos tangíveis, e temos 3.2, que será 3.600.000 nisso no T, pela transmissão do ativo, pela perda anual a partir do segundo ano. Bom, dizer que esta norma, ela representa uma mudança significativamente na contabilidade e provendo maior transparência e consistência nas demonstrações financeiras. As empresas devem estar atentas às implicações dessa norma e considerar como ela afetará suas práticas contabilísticas e relatórios financeiros.